Pois é, meus amigos, nós estamos aqui com o Luiz Lima, que é um companheiro espírita que esteve hoje na nossa casa, nos trazendo uma belíssima palestra, e aproveitamos então para bater um papo, para que ele traga notícias para nós do movimento espírita lá nos Estados Unidos. Mas antes eu vou perguntar para ele se quando você foi para os Estados Unidos, você está lá há quantos anos agora? 21 anos. 21 anos. Você já era espírita? Não, eu tinha uma ideia muito vaga, eu diria até, do que era o espiritismo, um pouco de noção, mas nada tão profundo quanto entender a responsabilidade, né, em que a gente se envolve quando você realmente mergulha de cabeça e parte para a sua transformação moral. Isso eu fui conhecer lá alguns anos depois. Certo. E esse movimento, como é que está hoje o movimento espírita nos Estados Unidos? O movimento está concentrado em 3 áreas. Ele está se espalhando muito rapidamente. Uma coisa muito interessante, aliás, até um fator histórico, infelizmente aconteceu, mas é parte da nossa vida aqui. Depois dos ataques terroristas, obviamente como foram nos Estados Unidos, os americanos começaram a procurar muitas respostas que não se tinham, não se conseguia dentro do que eu chamo de provedor da verdade, que era tanto a ciência quanto a igreja, que era o anterior provedor da verdade. Eles não conseguiram encontrar as respostas para uma tragédia de uma proporção tão infelizmente grande. E começaram a partir para uma coisa um pouco mais espiritualizada, começaram a se interessar por culturas orientais, o que esses chineses fazem, o que esses hindus fazem. Isso tem 10 anos, fazendo 10 anos agora. Então, eu diria que um ano, talvez, ou 1 ano e meio depois dos ataques, o movimento espiritualista, não espiritista, espiritualista nos Estados Unidos aumentou numa quantidade, numa proporção muito grande. E eles abrem caminho para nós. Certo. Que aí, dessa forma, o espiritismo vem trazer a gente pega o papel consolador dele, né? Justamente. De esclarecer, orientar. O esclarecimento e o envolvimento, como eu falei agora há pouco, da responsabilidade. Então, a coisa espírita nos Estados Unidos acabou se concentrando nas áreas onde existem mais brasileiros, porque obviamente somos nós que estamos levando a doutrina, então se concentra muito na Flórida, principalmente no sul, na região de Massachusetts e Boston, tem uma comunidade enorme de brasileiros. Então ali, Massachusetts, Nova York, Connecticut, aquela área ali tem muita coisa, e na costa oeste, São Francisco, Los Angeles, e começando um pouquinho mais de força agora San Diego. Então essas são as grandes áreas concentradas. Sim. Mas o que a gente está fazendo lá são seminários nacionais, a nível nacional. O Conselho Espírita Americano, existe um Conselho Espírita Americano e existem 2 federações estaduais que ficam embaixo desse conselho. Uma federação é a Federação Estadual da Flórida e a outra é dos 3 estados, Nova York, New Jersey e Connecticut. E eles respondem, né, digamos assim, para o Conselho Espírita Americano. E esse conselho está colocando projetos de verdadeiros eventos de porte. Estamos levando Raul Teixeira e Divaldo e Alírio, Cerqueira Filho, grandes nomes, e fazendo essa coisa espalhar realmente a fundo no país. E está tendo uma receptividade, imagino eu, muito maior do que a gente esperava. Se a gente olhar 3 anos atrás, não se tinha quase nada nesse porte. Se tinha um monte de centros, mas assim, sem um objetivo maior, um objetivo de nacionalização. E agora a coisa está muito bem definida. Né? Agora está muito bem definida, está indo rápido. Isso é muito bom. E como eu falei, os espiritualistas, a gente está pegando carona com eles, porque nós trazemos a resposta que eles não têm. Ótimo, então. E como é que vocês apresentam na casa espírita de vocês o estudo? Vocês têm estudos em português, já que tem muita gente, a maioria brasileiro que frequenta. Como é que vocês desenvolvem os estudos lá? Normalmente começa com nós brasileiros, e muitos deles vão para lá e começam a formar famílias e casam com americanos, ou americanas casam com brasileiros e tal. E esses brasileiros que se espiritualizaram de alguma forma, ou são espíritas ou eram espíritas, começam a levar o seu marido, a sua esposa, e aí a coisa vai. Os filhos acabam crescendo dentro do ambiente, não estão crescendo dentro do ambiente, e aí esses filhos, quer dizer, essa próxima geração é que começa a trazer os coleguinhas da escola para a mocidade, coisa assim, e está indo rápido. Tá muito em inglês ou em português?
alguns centros, a maioria dos centros faz mais em português do que em inglês ainda. Existem alguns centros, existe em Nova York, na Califórnia, em Chicago, que não tem absolutamente nada. Também, né? Não tem, eles não têm absolutamente nada em português. É 100% em inglês. Né? Na nossa área, que eu fico na Flórida, no sul da Flórida, na nossa área, existe a comunidade hispânica que tem que ser atendida. Então nós temos 3 ou 4 centros que são em espanhol. É interessante, porque o país permite essa língua, né? Então é interessante. Agora, e o papel da internet hoje em dia, com esse acesso volumoso, né? É um volume enorme de documentos, palestras, seminários, que a gente tem acesso, isso aí de uma forma ou de outra tem colaborado também para a expansão da divulgação. Eu diria que mais colaborado, eu diria que é fundamental, porque num país onde a tecnologia é como água aqui para nós, é muito fácil e muito intuitivo, eu diria até, usar a tecnologia para qualquer coisa, também para o espiritismo, para a divulgação. Então a gente usa muito o trabalho de internet, de manter o pessoal avisado por e-mails e distribuição de material, de literatura. O canal internet é o canal, não é importante, é fundamental. Certo. E também com essas oportunidades que a gente tem várias TVs espíritas, né? Sim, TVC, teve Mundo Maior, Alvorada Espírita, Fraternidade, tem tantas, né? E com isso a gente vê que o acesso de pessoas de fora, né, principalmente lá dos Estados Unidos, pessoas que assistem online, ao vivo, participam, né? E agora foram criadas algumas coisas interessantes. Nós temos a Rádio Kardec, né, que foi ao ar via rádio internet, é uma rádio internet. E ela vai ao ar todo sábado. Nós temos o trabalho de sala de conversa, quartas e domingos. E os palestrantes, né, obviamente é online, mas eles vão fazendo a sequência do Livro dos Espíritos, Evangelho, né, seja lá qual for o programa que está sendo seguido na época. Mas a internet é fundamental num país como os Estados Unidos, que respira a internet. Certo. Então, nessa área de estudo, então, divulgação, você acha que está caminhando, né? Tá caminhando. Agora, vocês têm também algum trabalho, assim, de assistência social? Como é que é feito lá? O que acontece é que na nossa área, cada centro acaba se especializando, ou se dedicando, né, devotando tempo a um tipo de atividade, enquanto os outros outro tipo. Então, por exemplo, você tem um certo centro que é muito centrado em estudo, fortíssimo estudo. Então, o outro que é centrado em atendimento à comunidade, distribuição de alimentos e tudo. Outro que é centrado em, digamos, a disseminação via papel, né, e-mail comum e e-mail. E o que acontece é que, por exemplo, às vezes uma pessoa quer estudar, quer realmente se aprofundar e ler livros espíritos, entrar num grupo de discussões, e ela vai para um centro que não é focado totalmente nisso. Esse centro vai orientar essa pessoa: olha, você deveria procurar tal centro porque eles são absolutamente focados nesse tipo de atividade. Então os centros acabam se definindo por tipo de atividade. Aí é o que acontece? A gente tem um leque enorme. Se você juntar todo mundo, nós somos uma família única, você tem um leque enorme de oportunidades para todo mundo. Beleza. Os Estados Unidos é um país bem mais desenvolvido, né? Apesar da crise que está enfrentando hoje, né? E algumas bolsões de pobreza também e tudo, mas no trabalho de vocês lá, vocês dedicam alguma parte ao trabalho social, desenvolvimento assim, desse aspecto de caridade, como é utilizado, ou só enfocam o estudo que é o mais importante papel, né? Que é a alimentação da alma, né? O esclarecimento e tudo. Mas independente disso, existe algum outro papel? O centro em que eu participo, eu pessoalmente, nós temos atendimento fraterno, né? Isso é feito um certo dia da semana, onde nós recebemos as pessoas e tentamos orientar essas pessoas em relação às suas aflições, suas perguntas. As pessoas chegam às vezes no centro completamente desorientadas, perdidas, porque passaram por situações difíceis, perderam filhos, entes queridos, e toda essa coisa que todos nós passamos, né? E as aflições são muito grandes. Então nós temos o atendimento fraterno, nós temos a sessão de tratamento espiritual, que é um outro dia separado, uma outra sessão completamente separada. E isso no meu centro, né? Como eu falei, os outros centros acabam se especializando. Tem centros que, por exemplo, eles coletam alimentos de um monte de pessoas durante a semana